Estamos iniciando o tema 4, segunda parte, onde nós estamos estudando Daniel capítulo 7. Como nós vimos no início desse estudo, nós vimos que Daniel capítulo 7 é o centro do livro de Daniel e tem como tema principal o juízo. Mas, nesse momento, nós vamos estudar a parte que tem a ver com os reinos da terra, a ampliação do capítulo 2 do Daniel que nós acabamos de estudar nas lições e nos vídeos anteriores. E como de costume, eu quero convidá-los para mais uma vez nos pegarmos o texto bíblico, onde nós vamos ter então a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho mais e dar continuidade àquilo que nós já vimos na lição anterior. Daniel capítulo 7, ele apresentou então os animais. Como nós vimos anteriormente, são 4 animais que representam os mesmos metais, os mesmos reinos de Daniel capítulo 2. E na sequência agora nós vamos então continuar o estudo analisando os versos 7 em diante. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia para lermos o verso 7. Olha o que diz Daniel 7:7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite e eis que vi, ou eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Bem, nós vimos então que o leão representava a Babilônia, o urso representava a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia, mas agora aparece um animal diferente. Como diz o texto, um animal terrível e espantoso e de sobremodo forte. Que animal é esse? Bem, continuemos então o estudo. Veja que interessante o que nós encontramos então no texto aqui, de Daniel capítulo 7. O verso 7, o verso 8 e o verso 23 apresentam detalhes desse reino. Como já vimos anteriormente, quando nós vimos em profecia, um animal significa reino, chifres significam reinos. Nós já vimos isso na lição anterior, no vídeo anterior. Agora, o que significa esse animal terrível e espantoso? O verso 8 traz uma ideia um pouquinho mais ampliada sobre ele. Diz assim: estando eu a observar, Daniel, os chifres, eis que dentre eles subiu um outro pequeno, diante do qual, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como de homens, e uma boca que falava com insolência. Perceba que o próprio texto diz que esse animal é diferente de todos os outros animais. Então, é um reino diferente, a maneira de se apresentar é diferente, a sua maneira de governar é diferente, a sua maneira de influenciar é diferente. Tudo é diferente de Babilônia, de Medo-Pérsia, de Grécia, Então, preste atenção em alguns detalhes. Primeiro, esse reino representa Roma, que dominou o mundo de maneira universal do ano 168 a.C. até o ano 351 a 476. Por que eu coloquei aqui 351? Justamente porque no ano 351 depois de Cristo começou Roma a se fragmentar, a se enfraquecer. E isso só foi efetivado no ano 476 depois de Cristo, ok? Então, terrível e forte, porque ele devastou e subjugou todos os poderes de seus dias, conquistou tudo. E os dentes de ferro representam também, lá, Daniel capítulo 2, as pernas de ferro, a ideia de força. O 4º reino de Daniel 2 era de ferro e barro, Nós vimos então na sequência. No capítulo 7, o animal se distingue por ter um chifre com um rosto humano. Então, ferro e barro. Nós vimos então, primeiramente, ferro, Roma, com 2 pernas, e depois as pernas, ou os pés, digo melhor, de ferro e barro, que são os 10 reinos divididos da Europa, certo? Então, continuemos. Diferente dos demais. Por que esse reino é diferente dos demais? Porque a sua influência religiosa é mais forte e mais cruel. Então, o que não havia tão forte na Grécia, na Medo-Pérsia, e também na Babilônia, é apresentado aqui. Aqui você tem uma influência religiosa muito forte. Queridos, isso é muito importante para nós entendermos o tema de Daniel 7 e dentro aqui da série Desvendando as profecias bíblicas. Esse reino, ele tem muito a ver com o nosso tempo também, não apenas com o tempo de Roma. Fique atento, porque logo, logo nós vamos entrar em detalhes mais profundos sobre esse reino. Então, influência religiosa mais forte.
Assim como as pernas de ferro se subdividiam em Daniel 2, aqui Roma se subdivide também, não é? Em 2 momentos, mas também logo na sequência em 10 chifres. Então Roma dominou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. O que seriam esses 10 reinos? Bem, os 10 reinos, eles têm a ver com também Roma. 351 a 476, que foi o momento em que Roma começou a se enfraquecer. E aqui eu tenho um mapa onde nós vimos os 10 reinos da Europa. Suevos, visigodos, anglo-saxões, francos, burgundos, não é? Vândalos, alamanos, ostrogodos, lombardos e érulos. E a história comprovou que, de fato, isso aconteceu. Resumindo, poderíamos dizer, então, que o Império Romano Férreo Ditatorial manteve-se no poder até 476 d.C., quando foi dividido em 10 partes por tribos bárbaras que invadiram a Europa, sendo destronado o último imperador romano, Rômulo Augusto. O que são esses 10 reinos? Veja, o texto ele fala de maneira muito clara, que nós vimos aí na sequência, não é? De que esses 10 chifres, eles têm uma característica. Veja só que interessante o que apresenta então aí o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Quem são esses chifres? Como já vimos no verso 24, chifres representam reis. Quem são esses reis? Quem são esses reinos? Eu tenho aqui na tela os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Eles desapareceram e deram origem a um outro reino diferente. Verso 8 fala do chifre pequeno e diz que diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que, não é? Nesse chifre haviam olhos, como de homens, e uma boca que falava com insolência. Esse chifre pequeno representa um poder diferente, com uma influência religiosa muito forte, que dominou principalmente dos anos não é? 538 depois de Cristo a 1798. Aqui existe uma outra profecia por trás dos 1260 anos, ou dos 3 anos e meio de Daniel 7, 25, que você pode acompanhar aí. Não é mencionado em Daniel 2. Isso aqui é um detalhe interessante. Daniel 2 não menciona esse reino. Como falei, as profecias elas vão ampliando a ideia. A profecia mais próxima do nosso tempo amplia a profecia que está mais distante. A primeira profecia ou as primeiras profecias. Ok? Insolência, verso 25. Olha o que diz aí. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Quer dizer, esse reino iria falar contra Deus, contra os filhos de Deus, não é? E cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, não é? 2 tempos e metade de um tempo. Que reino é esse? Primeiro, diferente, influência religiosa muito mais forte do que os outros que passaram antes dele, e que agora iria afrontar o próprio Deus. Mas interessante que esse reino iria falar até mesmo em nome de Deus, mas iria afrontar a Deus. Jesus já tinha nos antecipado, não é? Em Mateus capítulo 7, versos 20, 21, 22 em diante, de que muitos iriam em seu nome, iriam curar, iriam fazer milagres, e Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim no dia da sua volta, porque eu não os conheço. Queridos, nem todo aquele que fala em nome de Deus vem de Deus. Você sabe que o próprio Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus, está registrado em Mateus capítulo 4. Usou o Salmo 91, usou outras partes da Bíblia. E muitas pessoas, reinos, poderes, inclusive religiosos, usam a Bíblia para enganar. Então, fique atento, fique atento. Vai falar contra o Altíssimo, vai oprimir os santos, vai mudar os tempos e a lei. Você parou para pensar? Esse reino vai mexer na lei de Deus, não é? E será entregue os santos por 3 anos e meio. Quem é o chifre pequeno? O chifre pequeno nada mais é do que uma extensão de Roma. Como assim? Roma, ela se dividiu em Roma pagã e Roma papal. O chifre pequeno representa essa fase de Roma, chamada Roma papal, aonde destrói os 3 reinos arianos com a ajuda do rei Clovis, um franco. Assim como na estátua de Daniel 2, Daniel 7, não é? Os reinos perdem prestígio ao serem representados por animais mais inferiores em termos de força. Mas o chifre pequeno será julgado, diz o texto, após 3 anos e meio. Você pode ver isso em Daniel capítulo 7, 26, que diz: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim.
O chifre pequeno terá o seu julgamento. Eu falei para você que Daniel 7 é o centro do livro de Daniel e fala sobre o juízo, principalmente os versos 9, 10 e 13. E um dos alvos desse julgamento de Deus Pai, que é o ancião de dias aqui, é o chifre pequeno. Queridos, preste atenção no que está acontecendo ao teu redor. Por favor, você tem a Bíblia, você tem as profecias, não se deixe enganar. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É o que disse Jesus, ou no reino dos céus. Então cuide, fique atento. Vamos analisar um pouquinho mais. Eu falei do objetivo da Bíblia, não é? E principalmente do livro de Daniel, não é? Aqui fala sobre os eventos finais. Queridos, o que está acontecendo hoje? O que nós estamos vendo no mundo em que nós vivemos? Nós estamos percebendo de que algo muito importante está para acontecer. Nós estamos dentro de um grande conflito. É como se você estivesse num teatro, não é? E você estivesse no palco e o que está acontecendo no planeta Terra são todas as cenas que estão sendo desvendadas no palco, estão sendo desenroladas no palco. O universo todo está assistindo o que está acontecendo aqui na Terra. E nós temos estratégias sendo montadas, como uma estratégia de guerra. Deus faz de tudo para salvar você e a mim, enquanto o inimigo de Deus faz de tudo para que nós nos percamos e, principalmente, Ele quer que a gente perca a vida eterna. Então, nesse grande conflito existem estratégias e Satanás está usando um poder religioso. E isso que eu vou falar para você é muito forte. Talvez esteja falando para alguém que faz parte desse poder religioso, que faz parte dessa denominação. Mas eu quero te dizer com todo carinho, eu não estou falando para te ofender, mas eu estou te dizendo justamente porque eu entendo que Deus nos deixou placas indicativas no caminho. Assim como você anda na estrada, existem placas que mostram a cidade, mostram quanto tempo ou quanto quilômetro falta para aquela cidade. Deus deixou as profecias bíblicas, que são essas placas que dizem, cuidado, não vá para a esquerda, porque há uma ponte interditada. Cuidado, não ande no acostamento, porque está caindo o asfalto. Cuidado, você precisa ter atenção, porque existem obras na estrada. Queridos, Deus quer que você não se perca. Satanás está usando uma estratégia. A estratégia dele hoje é usar um poder religioso, uma igreja. E nós vamos estudar logo mais em Apocalipse, principalmente no capítulo 17, a respeito desse poder. E ele quer fazer com que você se perca. Ele quer que você saia do foco, saia da estrada, saia do rumo que Deus designou. O chifre pequeno é uma das principais estratégias que ele está usando para afastar os seus filhos fiéis de Deus, do próprio Deus. Eu não sei o que você está pensando agora, mas eu sei o que a Bíblia diz. E o meu compromisso com você é deixar com que a Bíblia fale ao teu coração e te mostre o caminho que você tem a seguir, a trilhar. Logo, logo nós estudaremos mais profundamente quando entrarmos no livro de Apocalipse. Eu convido você a não perder nenhum tema desta série Desvendando as Profecias, para que nós possamos assim entender melhor o que Deus tem a nos revelar.